Bom dia, oitavo. Para hoje, né, nós iremos continuar com esse capítulo, para a gente terminar o livro do terceiro, né, e começar o livro do quarto, se Deus quiser. Então, vocês irão fazer para mim 429 até 432, tá bom? Então, vamos lá. O que é para fazer na 429? Então, são questõezinhas mais elaboradas, né, questõezinhas de vestibular, para vocês terem esse contato também com essas questões mais complexas, tá? Então, vamos lá. Na 429, né, uma questãozinha da Universidade Federal de Pernambuco, onde vem falando o seguinte. Em um determinado município brasileiro, com 10 mil famílias, cria um hábito de destacar, né, esses valores, porque com certeza isso aqui vocês irão usar. Então, são 10 mil famílias registradas. Foi feito um levantamento para avaliar a renda per capita dessas famílias, obtendo-se os resultados da tabela a seguir. Então, vamos analisar a tabela. Aqui tem a renda, né? Quem ganha de 0 a 200 reais, né? E aqui é o percentual de famílias do município separadas quanto ao número de pessoas. Então, a família que tem de 1 a 3 pessoas, tá? 20% recebe de 0 a 200 reais. De 4 a 6 pessoas, 25% dessa quantidade de famílias que tem esse número de pessoas recebe 25%. 25% disso recebe de 0 a 200 reais. De 7 a 10 pessoas, que corresponde, no caso, a 10% do número de famílias, tá? Porque lembrando que são 10 mil famílias. Então, esses resultados aqui é sempre referente a 10 mil. Então, ó, esse 20% é 20% desses 10 mil, né? Que recebe de 0 a 200, claro, dessas 10 mil famílias, né? Que tenha 1 a 3 pessoas por família. E assim ele foi colocando. E aqui são as rendas, e aqui a quantidade de pessoas, né? E as respectivas porcentagens. Aí ele fala assim: com base nos dados apresentados na tabela, identifique as afirmativas corretas referentes às famílias que residem nesse município. Então, você vai, né, colocar verdadeiro ou falso. Então, vamos analisar cada afirmação. Há 1.500 famílias, tá? Aqui ele me deu o valor exato, tá, gente? Há 1.500 famílias com mais de 10 pessoas em cada família. Bom, então vamos analisar aqui se isso é verdadeiro. Para eu descobrir se isso é verdadeiro, eu tenho que calcular a porcentagem, né, do número do que ele está falando aqui, ó. Ele falou que há 1.500 famílias, né, com mais de 10 pessoas em cada família. Então, observa que aqui tá o número de pessoas por família. Mais de 10 pessoas é aqui, ó, acima de 10 pessoas. Acima de 10 pessoas, eu tenho quais são as porcentagens, porque essas porcentagens estão separadas de acordo, né, com a renda per capita. Mas como ele não está falando de renda per capita, ele está falando assim, ó, que acima de 10 pessoas, desses 10 mil, né, existem 1.500 famílias. Para eu saber se isso é verdadeiro ou falso, eu tenho que calcular a porcentagem de acima de 10 pessoas em relação a 10 mil. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui, ó, 5% mais 5% mais 1% mais 1%. Então, eu tenho aqui o total de porcentagem de pessoas, né, com famílias com mais de 10 pessoas. Para eu saber se isso é verdadeiro, eu calculo essa porcentagem de 10 mil. Aí vocês irão retomar, né, a questão da porcentagem. Aí vocês vão calcular. Então, por exemplo, aqui eu vou somar 5, 10, 11, 12. Então, são 12% de 10 mil. Vocês vão calcular 12% de 10 mil. Isso aqui tem várias maneiras de fazer, né? Eu posso fazer 12 sobre 100 vezes 10 mil. Faço 12 vezes 10 mil, que é só acrescentar os zeros, e divido por 100, que é só cortar 2 zerinhos. Se o resultado der 1.500, isso é verdadeiro. Se não der 1.500, você vai dizer falso. E assim, vocês irão analisando. Ó, a segunda afirmação. Há 8.500 famílias com renda per capita de, no máximo, 500 reais. Então, vamos olhar aqui qual é a porcentagem de pessoas, né, que tem essa renda per capita no máximo de 500 reais. Ó, aqui é de 0 a 200.
Então, de 0 a 200 se encaixa, porque máximo de 500 não pode passar de 500. Então, eu posso juntar essas porcentagens aqui, ó, porque ele não menciona, assim, o número de pessoas por família, não. Ele só tá falando, assim, que há 8.500 famílias com no máximo de R$ 500. Então, todas essas porcentagens aqui se encaixam, 20%, 25%, 10% e 5%, né? E aqui também, ó, porque aqui é de 200 a 500. Então, até 500. Então, 10, 6, 4 e 5. Você soma essas porcentagens e calcula essa porcentagem de 10.000. E vê, se der 8.500 é verdadeiro, se não der, é falso. Então, tá vendo? É assim que vocês irão analisando e irão descobrir o que é verdade e o que é falso, tá bom? Na 430, ele me deu um gráfico, né? Onde ele fala assim, é uma questão do Enem. Uma empresa de alimentos oferece 3 valores diferentes de remuneração aos seus funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões, tá? De reais por mês, em um gasto mensal com a folha salarial de 400 mil. Então, a empresa, né, teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com a folha salarial de 400 mil. Distribuídos de acordo com o gráfico 1. Ó, o gráfico 1. No ano seguinte, então aqui no gráfico 1, ele tem, né, a questão do grau de instrução, né, ensino fundamental. Ele gastou 12,5%, né? Desse valor, né, de 400 mil, porque 400 mil é o que ele gastou, é o valor total que ele gasta com funcionário. Aqueles funcionários que têm ensino médio, né? No caso, ele gastou 75% desse valor de 400 mil e o ensino superior, 12,5% também. Aí ele fala assim, distribuído de acordo com o gráfico 1, tá? Beleza. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Então, ele vai aumentar o número de funcionários, mas vai manter, ó, ele vai manter o número de funcionários, ó, no ano seguinte a empresa ampliará o número de funcionários, ou seja, vai aumentar o funcionário, mas vai manter o mesmo valor salarial para cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014, por grau de instrução, está no gráfico 2. Então, observa aqui que tem um gráficozinho onde tem uma legenda. 2013 é a primeira barrinha e 2014 é a segunda barrinha. Aí ele fala, por exemplo, em 2013, né, o ensino fundamental eram 50 e em 2014 eram 70 pessoas, né? Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? Por quê? O que acontece? Ela aumentou o número de funcionários, né? Então, aumentando o número de funcionários, no caso, vai aumentar esse gasto para a empresa. Ele vai manter o mesmo salário, só que vai aumentar esse gasto. Então, para eu saber qual foi o lucro, né? Qual deve ser o aumento na receita da empresa, né? Porque essa receita aqui que ele fala é o valor que a empresa gasta em tudo, incluindo funcionários, outras despesas também. Ela em 2013 ela gastava, né, no caso, 10 milhões, certo? Então, e 400 mil, né, é com a folha salarial. Então, qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? Mesmo aumentando o número de funcionários, quanto que deve ser o lucro, né, dessa empresa para manter a mesma coisa que de 2013? Primeiro, gente, é uma questãozinha meio complexa. Primeiro, eu tenho que saber quanto que ele gasta de fato, né, para cada grau de instrução aqui. Porque isso daqui, 12,5% desse valor de 400 mil é o que ele gasta, né, para ensino superior, certo? Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou fazer 12,5% de 400 mil,
Vocês podem até usar calculadora porque é um número muito grande. Então, vocês vão calcular 12,5% de 400 mil. Que aí vocês estarão calculando exatamente o valor em dinheiro que é reservado, né, para o ensino superior, por exemplo. Só que aí esse valor é dividido, né, para 2013, porque esse aqui é o gráfico de 2013, é dividido para quantas pessoas? Para 50. Então, o valor que você achar aqui, você divide para 50. Que aí você vai estar calculando, de fato, qual é o salário de cada pessoa, né, que tem um ensino superior. Aí depois eu vou fazer para o ensino médio, que é 75% de 400 mil. O valor eu vou dividir pela quantidade de pessoas que tenham ensino médio em 2013. Sempre 2013, né? Porque esse gráfico aqui é de 2013. Então, ó, ensino médio, no caso eu tenho 150 pessoas. Então, eu vou dividir para 150. E vou fazer do ensino superior, que é 12,5% também, de 400 mil. E vou dividir pela quantidade de pessoas que têm ensino superior, que no caso são 10. Beleza. Aí o que vai acontecer? Eu vou estar calculando de fato quanto gasta em salário, né, para cada grau quanto cada trabalhador ganha, né? Aquele que tem ensino superior ganha tanto, aquele que tem ensino médio ganha tanto e aquele que tem ensino fundamental ganha tanto, certo? Aí depois que eu fizer isso, eu vou... No caso, ele aumentou, né? Porque ele quer saber, né, qual é o lucro mensal entre relação 2014 e 2013. Aqui eu vou estar sabendo qual é o valor o salário de cada pessoa de acordo com o grau de instrução. Aí agora eu vou para 2014, vamos supor que eu achei, sei lá, R$2.000. Esses R$2.000 em 2014, né, vai ser R$2.000 vezes quantas pessoas? Aí em 2014, por exemplo, o ensino fundamental, ó, no caso são 70, então eu vou fazer 2.000 vezes 70, mas é o valor que eu achar aqui, eu multiplico pela quantidade de pessoas em 2014 do ensino médio. E o valor que eu achar aqui, eu multiplico pela quantidade de pessoas que tem do ensino superior em 2014. Porque assim eu vou estar calculando, né, quanto que ele vai, qual é o valor, né, em salário que essa empresa vai estar, no caso, tendo que pagar em 2014. Beleza, com certeza vai ser maior do que 2013, porque em 2013 era R$400.000 só de folha salarial, mas em 2014 vai aumentar, porque aumentou o número de funcionários. Aí o resultado que você achar, você diminui por 400 mil, que aí vai ser uma dessas opções aqui, tá? Então, primeiro, né, vocês terão que calcular a porcentagem, né, para saber qual é o salário de acordo com o grau de instrução, né, de 2013. Porque o salário de 2013 vai ser o mesmo de 2014. Porque aí, descobrindo o valor do salário, né, de acordo com o grau de instrução, eu vou pegar esse salário e vou ver quanto que ele vai gastar em 2014. Aí eu vou multiplicando pela quantidade de pessoas que tem em 2014, cada salário aqui. E depois eu diminuo de 400 mil. E vocês irão fazer também a 431, né? A 431, ele me deu aqui um gráfico, tá, gente? Onde ele tá falando aqui gasto por cliente, né, de 5 a 10, aqui é o gasto em reais, ó, a proprietária de uma lanchonete registrou o gasto de seus clientes durante o período da manhã de uma segunda-feira. Depois organizou as informações em um gráfico. Então, aqui, ó, aqui é o gasto em reais e aqui é o número de clientes. Então, por exemplo, de 5 a 10 reais, 14 clientes. De 10 a 15, 19, e assim vai. Com base nos dados, construa uma tabela de frequência e indique quantos clientes visitaram o estabelecimento durante o período de registros. Depois, calcule quantos deles gastaram menos de R$30. Então, a tabela, ela vai ser essa daqui, ó, gente. Ó, vocês coloquem gasto em reais, quantidade de clientes. Então, gasto em reais, o primeiro lá, de 5 a 10, 14, de 10 a 15, 19, de 15 a 20, 16. Vocês vão colocando de acordo com o gráfico. Aí, ele quer saber, depois, calcule quantos deles gastaram menos de R$30. Menos de R$30, observa aqui, ó, de 5 a 10, né, ele gastou R$5 até 10, depois de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 e de 25 a 30.
Então, você vai pegar esses valores aqui e vai somar, que aí você vai ter a resposta do que ele está querendo. E na 432, para finalizar, ele fala assim, ó, é uma empresa com 50 funcionários, registrou-se massa em quilogramas de 20 trabalhadores. Então, ó, uma empresa tem 50 funcionários, mas eles fizeram, desses 50, eles pegaram 20 trabalhadores e registraram a massa deles. Aí vocês irão responder, qual é a população? Aí eu vou deixar para vocês pensarem. A população é o total, né, de pessoas da onde vai ser feita a pesquisa. A amostra é uma parte desse total. A variável pesquisada, está sendo pesquisada sobre altura, sobre idade, sobre o quê? Aí você vai escrever aqui. O tipo da variável, dizer se é variável quantitativa, variável qualitativa, se ela for quantitativa, ela pode ser contínua ou discreta, qualitativa também tem lá a sua classificação. Então, se esquecer, vai lá no iniciozinho do capítulo e dê uma olhada. E quais as frequências absolutas das massas 61 e 83? A frequência absoluta é nada mais, né? Quantas vezes 61 quilos está aparecendo aqui e quantas vezes 83 quilos está aparecendo aqui. Depois vocês irão fazer a tabela para mim, completar a tabela. Observa que ele já me deu a frequência de cada, já me deu os intervalos, né? E me deu as frequências. Aí aqui você vai colocar, no caso, a frequência, né? A acumulada. Lembrando que a frequência acumulada, né? O primeiro vai repetir. Aí a de baixo vai ser esse com mais esse, depois 42 com mais o resultado desse, depois o 32 com mais o resultado desse. E aqui, né, no caso é total, não precisa pôr. A frequência relativa é sempre a frequência, né, dividido pelo total e multiplicar por 100, que aí você vai dar em porcentagem. Então, de 100 a 200 vai ser 38 dividido por 140 vezes 100, que aí você vai achar a relativa. E a relativa acumulada é o que você encontrar aqui, você repete o primeiro. Aí, esse segundo aqui, você vai achar a frequência relativa. Aí você soma com a acumulada do primeiro, que aí vai ser o segundo. Depois desse daqui, você vai pegar a frequência relativa, somar com a acumulada e vai colocar aqui e assim vai, tá bom? Beijos!